Estamos de volta e hoje falando sobre intoxicação alimentar e os cuidados para conservar os alimentos de forma adequada. Kelly quer começar esse bloco? Exatamente, sim. Aproveitando, Gladys, no bloco anterior, a gente falou com relação... Foram dois casos que foram citados aqui de intoxicação alimentar. No caso delas, foi o peixe, mas não é o peixe uma carne que as pessoas devem ter um cuidado principal. Também tem que ter cuidados, mas não é só o peixe que pode causar intoxicação alimentar, não é, Gladys? Não, todos os tipos de carnes podem causar a contaminação, né? Se não for bem manuseada, né? E guardada adequadamente, né? Na refrigeração. Outro cuidado que a dona de casa deve ter, né? Na hora de fazer, não lavar a carne. As carnes não devem ser lavadas, que isso aumenta a atividade de água e aumenta a contaminação. E como é que deve ser feito o descongelamento da carne, por exemplo? Tem muita gente que deixa lá parado em cima da pia e até descongelar mesmo. O que é o ideal, Gladys? O ideal seria na refrigeração, né? Retirar do freezer e colocar na refrigeração ou direto no micro-ondas. Nunca em cima da pia ou sob o sol, né? Porque tem pessoas que fazem isso. Eu quero saber da Jéssica, assim, Jéssica, como é que é lá na tua casa? Assim, tu costuma cuidar esses pontos que a Gladys está trazendo, né? Com a conservação dos alimentos, com a questão da higienização. Como é que é no teu caso? Assim, tu procura cuidar de que maneira? Eu acho que o cuidado principal que a gente tem muito com os vegetais também, lavar as frutas, verduras, porque na minha casa eu como bastante, né? Então, mas com a carne também, põe no micro-ondas, dá uma descongelada. Isso são coisas são medidas que a gente toma lá em casa, né? Mas que tu passou a ser mais criteriosa depois dessa situação ou antes já cuidava? Com certeza. Antes eu cuidava, mas não talvez de maneira tão minuciosa, tão... Porque às vezes só a gente né? passando pra gente depois ter mais cuidado mesmo, né? Sim. Vendo que não quer passar por essa situação novamente. Eu queria que a Gladys comentasse também um pouquinho em relação... trabalho dela de consultoria, não é mesmo? Exatamente, você tem uma consultoria de padarias, né, Gladys? A gente sabe que na padaria é muito normal os alimentos ficarem em exposição por muito tempo, tem salgados, tem de tudo. Como é que é esse cuidado, Gladys, por lá? Bom, o correto das padarias é os alimentos poderiam ficar expostos por 2 horas, principalmente os alimentos que têm proteína, né? Que tem carne, frango, né? Expostos no balcão com uma temperatura acima de 60 graus, né? Tem que cuidar da temperatura. E depois eles deveriam ir para a refrigeração, que é o correto. E os doces que utilizam ovos, como o quindim, que é tão gostoso, né? O quindim é cozido, né? Ele é processado, então como ele é cozido, não tem um risco muito grande, né? Mas também ele fica refrigerado, né? Ele não fica exposto na temperatura ambiente. E eu queria também, Gladys, que você comentasse em relação a alguns alimentos específicos, né? Em uma situação aqui na TV Ensino, nós mostramos o caso de um estudante que ele havia pedido uma pizza de palmito, que a gente sabe que tem que tomar cuidado com o palmito também. E ele acabou comendo essa pizza 3 dias depois, passou muito mal. Quer dizer, é um tipo de ocasião que tem que tomar muito cuidado, principalmente com o palmito. Como é que as pessoas devem consumir esse alimento? Bem, é aquilo que eu comentei antes, como comprar, né? Como adquirir o alimento. Então, tem que ver se ele tem registro no Ministério da Saúde, né? Na embalagem, tem que cuidar na hora de comprar. Principalmente palmito, que acontece muito essa questão clandestina. Isso, é clandestino, né? Justamente. E ele pode ter o Clostridium botulinum, né? Que é uma bactéria que causa muitos problemas e poderia causar morte, então, né? Também da pessoa. É muito séria essa contaminação. Então, na hora de comprar, nós temos que cuidar da embalagem, né? A data de validade da onde se tem registro do Ministério da Saúde. E com relação aos embutidos também, salsichas, por exemplo, depois que a lata é aberta, quanto tempo? Para começar, que ela não deve ser guardada dentro da lata na geladeira, não é mesmo? De preferência, utilizar tudo, cozinhar a salsicha, né? Antes de utilizar. Isso vale para presunto também? Como é que funciona a salsicha, eu cozinho a salsicha antes de utilizar sempre, né? Eu compro em embalagem, não compro em lata. Mas a lata, como é que tu tem que ver? A data de validade, tem que lavar a lata antes de abrir, né? Se tu não utilizou tudo, colocar em outro pote na geladeira, o ideal seria cozinhar e utilizar tudo na mesma hora. Jéssica, você faz tudo isso, Jéssica? Toma esses cuidados que a Gladys está comentando? O pouco que eu cozinho, sim. Eu costumo, assim, salsicha, essas coisas todas... E, por exemplo, no armazenamento dos ovos, né? Por exemplo, na tua casa, Jéssica, onde é que os ovos ficam guardados? Na geladeira. Mas em qual parte da geladeira? Na porta? Portinha. O tradicional, clássico. O local é correto? Pois é, não, tá o certo local não é correto, né? A gente deve guardar num pote dentro da geladeira. E ele deve ser lavado na hora de utilizar, não antes. Porque com o atrito da porta, ele pode rachar, né? E pode dar contaminação. Além que ele não refrigera tão bem na porta da geladeira, né? Então, o problema é o local estar corretamente. E, por exemplo, é muito comum as pessoas que fazem refeição em casa, às vezes, guardar a panela dentro da geladeira. Isso é correto?
Bom, a forma correta, depois que tu termina de almoçar, sobrou comida, né? Tu deve porcionar em potes, de preferência de vidro de inox, se tu tiveres, né? E colocar quente dentro da geladeira, destampado. Destampado? Isso, é a forma mais correta. E como evitar daí o cheiro desagradável que pode gerar? É a forma correta porque aquele ar refrigerado vai esfriando o alimento. Se tu tampar, ele continua proliferando a bactéria. E outra... Por causa do calor, até ele refrigerar. Então não há necessidade, por exemplo, do feijão, quando a panela está quente, esperar esfriar para depois colocar na geladeira? Não há necessidade. Isso é um não mito, deve na esperar. verdade. Não. E não pode ficar mais de 2 horas exposto, né? Então, o ideal é porcionar e colocar imediatamente na geladeira. Destampado até que esfrie, depois tampa, que vai sair o odor. E para a gente poder encerrar essa conversa, eu queria falar sobre a questão da água também, que é bem importante. Dessa água ela ser potável, ela tá em condições realmente de consumo, né, Gladys? Justamente. Tu tem que ter uma água de boa qualidade, ou ferver a água, se tu tem dúvida, né? Até porque tu vai usar para cozinhar os alimentos, para higienizar as verduras, né? Então, falando um pouquinho das verduras também, é muito importante a gente higienizar corretamente com cloro. O vinagre só azeda a bactéria, não adianta, não resolve, né? Então, a grande maioria das pessoas faz a higienização com água corrente ou só com vinagre. Não resolve. É água sanitária, 1 colher de sopa para 1 litro de água, deixar de molho uns 15 minutos, higienizar bem depois novamente. Jéssica, passar mal também nunca mais, né? Não, nunca mais. Valeu a lição. Valeu, valeu sim. Tá certo. Obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigada Até a próxima. a vocês. Obrigada. No próximo bloco, confira as dicas da agenda cultural para aproveitar esse período de férias com cinema, shows e espetáculos aqui na região. E tem também os detalhes da previsão do tempo para este sábado em todo o estado. A gente já volta.